Não vai ser fácil. Vai ter momentos que você vai querer parar, que você vai querer jogar tudo fora, vai falar, não vou. Mas que vocês não parem, que vocês continuem. Porque assim, tudo na vida, eu falo, tem um caminho a seguir, né? Nada é muito fácil. Então a gente tem que passar por certas dificuldades, por certos problemas, para que a gente se torne um ser humano melhor. Isso vai acontecendo, né? E os erros fazem parte do crescimento. Vai ter momentos que você vai parar e vai falar, não, chega, eu não quero mais, estou cansada. Mas não desanima. Meu nome é Adriane, eu tenho 47 anos e eu nasci em São Paulo. Eu comecei, na verdade, com 12 anos. Eu perdi minha mãe e aí eu tive que morar com a minha irmã. E aí lá eu comecei a trabalhar ajudando uma escolinha que ela deixava os filhos dela. E aí eu comecei a trabalhar cuidando das crianças, brincando. Nisso eu voltei a estudar e fiquei um ano e meio. Depois disso, eu fui trabalhar numa construtora. E aí eu acabei trabalhando lá durante um bom tempo, uns 2 anos e meio. Fui morar com a minha irmã, ela casou com o Wagner. E o Wagner começou a trabalhar na primeira loja que teve de artigos eróticos no Brasil, que foi da Complemente. Ele tinha 3 lojas e aí foi quando o dono dessas lojas decidiu sair do ramo, que ele foi pro Disque Sexo. E os funcionários dessa empresa acabou montando a sua própria loja. E aí eu morava com ela. Então eles montaram uma loja na Bandeirantes, foi a primeira loja, e eu trabalhava lá na construtora, não tinha nada a ver com a linha do erótico. Até quando eu tinha 17 anos surgiu uma oportunidade de eu comprar uma das lojas do meu cunhado. Foi minha primeira loja, eu tinha 17 anos. A gente trabalhava das 9 às 9 da manhã, tipo, não fechava a loja, porque os clientes vinham de manhã, às vezes vinham à noite. Então, como eu morava em cima, eu ficava direto trabalhando. Então eu deixava a porta aberta e ela trabalhando. Aí foi quando eu engravidei do meu primeiro filho. Eu tinha 22 anos. Aí, com 1 ano depois, eu montei minha segunda loja. Daí eu montei a terceira loja e eu sentia falta do quê? Lubrificante, que na verdade não tinha muita gente que fabricava nessa época, era poucas. E aí eu comecei a ter ideia, tudo. E aí eu, conversando com a minha irmã, e aí eu falei com ela, vou falar com o meu tio que faz o gel de ultrassom, ele tinha uma mini fábrica em Diadema. Nisso, ele falou, não, Adriane, vem, eu consigo fazer, fizemos tudo. Aí ficou ótimo. Aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, a gente pegou e falou, vamos começar a fabricar. Por quê? Distribuidores que eu comprava, importador, falou, Adriane, eu quero comprar. Daí eu falei, tá brincando? Ele falou, Adriane, fabrica pra mim que eu compro. E aí foi assim, foi o Álvaro da Conder, depois foi o Albert, que vendia importado, junto com a Noemi. E assim foi comprando, o pessoal foi pedindo, a Chiles foi vendendo. Quando eu vi, eu já estava fabricando. Foi assim que começou a Chiles, foi muito, não foi nada programado, foi uma coisa assim, repentina, né? Que eu falo que assim, surgiu e deu certo, e foi indo. Eu falo que Deus foi muito bom na minha vida, né? Porque assim, eu não tive mãe, eu não tive pai. O meu pai separou da minha mãe e abandonou 5 filhos. E então a gente aprendeu a viver, né? Então eu falo assim, que eu só tenho a agradecer a Deus. Porque assim, eu não tive estrutura, nada. E graças a Deus a gente chegou onde chegou, né? Todos os irmãos. E foi muito trabalho, lógico. Não foi tão fácil assim, né? Que a gente fala. Mas assim, vem umas coisas que acontecem. Começou a cair, eu tinha muita produção, deu uma vez um vazamento, eu tive um prejuízo imenso. Eu tinha fabricado, acho que foi 125 mil frasquinhos de óleo, mandado para o Brasil inteiro. E aí, do nada, começou a vazar. E aí, depois de muita coisa, muita pesquisa, foi olhar, muito prejuízo que a gente teve, né? Que a empresa quase quebrou. E aí a gente conseguiu, graças a Deus, depois de muito custo, descobrir que a tampa do mesmo óleo que a gente comprava tinha um pequeno defeito nela. Mas até a gente descobrir, já viu, né? Deu aquele prejuízo imenso.
E aí a gente foi indo. E nesse meio tempo que eu tinha Achilles, eu fiquei bastante tempo, trabalhei muito, muito, muito. Só que no meio, na época mais ou menos que foi 2011, 2012, eu engravidei do meu segundo filho. E eu já estava com uma certa idade, né? E eu tive uma gravidez meia complicada. Então eu tive que parar. Foi quando eu resolvi arrendar ela por um tempo para cuidar mais da minha gravidez. Eu fiquei afastada uns 2 anos. Mas deu tudo certo, meu filho nasceu bem. E aí depois de 2 anos eu retomei de novo a Achilles. Só que assim, foi muito difícil, né? Porque assim, eu arrendei, depois peguei só a marca sem nada. Então eu não tinha capital. Eu não tinha nada, nada. Eu só tinha a marca. E aí eu pedi, eu lembro até hoje, que eu tive pessoas que me ajudaram muito. Uma das pessoas que me ajudou muito foi o Manuel. Ele é o dono da Nobile. Ele que foi uma das pessoas que mais me ajudou, na verdade, nessa época. Eu falei para ele, eu tô pensando em pegar de novo a marca para começar, mas eu não tenho dinheiro, não tenho nada. Daí ele falou para mim, Dani, não tem problema. O que você precisa? Você vem aqui, eu vou fabricar para você, vou te ajudar a comprar o frasco e você vai começar de novo. Eu falo que ele é o meu exemplo de vida, porque assim, antes de eu fazer toda essa parte de arrendar, a gente fabricava lá. E aí ele me ajudou muito lá, né? Ele fazia os produtos, ele me ajudava. Eu perguntava para ele, Manuel, como que eu faço? Tá com um problema assim, assim. Então ele foi um paizão, né? Eu falo que ele foi meu mentor em tudo, né? Ele sempre me orientou em tudo, em como eu proceder, porque às vezes ele falava, Adriane, você tem que... Cliente é cliente. Porque assim, eu ficava com dó do cliente, queria dar o produto. Daí ele falava assim, Adriane, negócio não pode fazer assim. Então assim, muitos erros cometidos pela imaturidade, né? E aí ele ia me falando, não, Adriane, faz assim, olha, faz assim. Até hoje eu olho ele, admiro ele. Ele se tornou mais do que um amigo. Eu falo que ele é meu paizão. E eu agradeço a ele, né, muito, porque ele foi minha base. O que eu não tive de base de pai e de orientação, eu tive dele. E isso é bom, né? Quando a gente conhece pessoas que possam acrescentar na sua vida, não só profissional, como, né, em tudo. Ele foi uma dessas pessoas que eu sou muito grata. A criação dos produtos, tudo passa por mim. E eu que elaboro. Eu não sou formada em química, mas assim, como eu trabalhei muito tempo dentro do laboratório, então hoje eu já tenho mais noção. Como eu comprei muita matéria-prima, eu ajudei a manipular muito no laboratório matéria-prima. Quando eu vou lançar alguma coisa, eu falo, eu quero lançar, por exemplo, um óleo. Daí eu vou lá, pesquiso, qual matéria-prima é melhor eu comprar, peço uma lista de essência, aí eu faço todo o trabalho na escolha da essência, aí vai para a embalagem. Aí faz o teste, aí você deixa lá 30 dias o óleo numa parte para ver se tem alteração de cor, para ver se vai estragar, se não vai. Depois deu ok. Aí vai para o processo na embalagem, como escolher a embalagem. Aí vai para a parte de criação. Como que a gente vai vender esse produto? E aí, por último, vai para a Anvisa. E aí, ok, deu certo. Aí, mas assim, é bem complexo. A gente fala, só fabricar. Não é tão fácil assim, não é só produzir, não. Atrás disso aí tem muito trabalho, né? Não é só colocar lá, né? Existe várias técnicas, vários processos e vários problemas que às vezes pode encontrar. Às vezes você compra, por exemplo, uma matéria-prima, um corante, o corante vem diferente, aí quando você produz, ele dá diferença em tonalidade de cores, então tem todo um processo aí que a gente tem que manter. E nessa época que eu comecei fazendo os cosméticos, eu lembro que assim, eu comecei a vender tudo e passaram-se 1 ano, 2 anos, começou a surgir as feiras. E a primeira eu não participei, mas assim, a segunda eu já tinha assim, produto, já tinha uma experiência maior. Falei, vou participar. Lembro que cheguei lá na feira, todo mundo tinha o seu
espaço grande, né? Tava o Luiz da Caimport, tava o Albert, tinha a Calia, se eu não me engano, tinha um monte de empresas assim. E aí, era a minha primeira feira, eu fui lá, falei, eu posso alugar um espacinho? Aí ele falou assim, eu tenho um espacinho menorzinho aqui, eu acho que vai dar certo para você montar. Porque não tinha muito dinheiro, né? Era a minha primeira, eu estava começando. E aí eu lembro como eu montei. Era um balcão que eu tinha pegado da loja. Eu peguei umas placas, pendurei, coloquei lá os produtos, peguei o balcão da loja, mandei fazer um banner e coloquei lá. Foi minha primeira feira. E aí, depois dessa, eu fui participando, né? Mas assim, a primeira foi bem marcante, né? Porque assim, eu não tinha nada, né? Era a minha primeira feira, eu não tinha nem noção como que era. Mas mesmo assim eu consegui. Eu lembro assim, eu falo, foi difícil, né? O começo da gente, a gente olhando as últimas feiras que eu fiz, lógico, outra estrutura. Quando eu fiz a feira do Melzinho, né? Que foi aquele lançamento, a gente já tinha painel, já tudo. Mas assim, as primeiras foram bem marcantes, porque assim, foram as primeiras, a gente não tinha nada, a gente levava e eu falava, a gente vai dar certo, será que vai dar certo? Como que eu vou fazer uma feira se eu não tenho nada? Pega o negócio da loja, pega a cadeira de casa, pega o armário não sei da onde. E deu certo, né? E nessa primeira feira foi eu lembro que foi assim, onde eu mais peguei cliente, né? Foi onde que eu comecei a crescer mesmo, foi naquela primeira feira. Nos meus momentos mais difíceis da minha vida, que eu me vi, assim, sem chão, o que me fez seguir em frente foi meus filhos. É o que faz eu seguir em frente diariamente, né? Meus filhos, eu acho que sem eles eu não sou nada. Uma situação ruim financeiramente, veio meu segundo filho que eu não esperava e eu me vi grávida, eu falei, meu Deus, agora... E com esse problema da gestação que eu não podia trabalhar, agora acabou meu mundo. Mas eu falei, não, vamos. Ele que foi minha força, ele que fez eu levantar e voltar e falar, não, continua, vai, que eu tô aqui. Ele me ensinou muitas coisas, né? Eu falo que no meu pior momento, Deus me mandou a minha solução, que foi meu filho, minha vida, o meu intuito de viver, a minha vontade de continuar, né? Meu nome é Alberto Jun de Itateno Júnior, nasci em São Paulo, capital, tenho 26 anos e continuo morando em São Paulo. Eu sou filho da Adriane, a dona da Chili's. Na Chili's eu tô há uns 4 anos. Acho que é um aprendizado que eu realmente aprendi nesses 4 anos na Chili's e no mercado, é que nem sempre você precisa fazer tudo certo. Algumas coisas vão dar errado, você tem que tentar de novo. Uma hora você acerta. E foi o que aconteceu com a gente no lançamento do Ousada. É uma fragrância maravilhosa, espetacular, e fez tanto sucesso que a gente montou uma linha completa. Então eu acho que é isso, às vezes ancorar um produto e divulgar a marca através dele, acho que é uma coisa legal. Eu me chamo Tamires, eu moro em Mogi das Cruzes, a minha formação é em psicologia e eu sou empreendedora no ramo de sex shop. E eu comecei em 2017 a representar a Chili's. Eu comecei vendendo algumas lingeries e aí as pessoas pediam o sex shop e eu não conhecia as coisas e tal. E aí eu comecei, o primeiro produto que eu usei foi um produto Chili's, um óleo hot. E eu fiquei alucinada, que era muito gostoso. Eu falava assim, gente, que negócio gostoso e não queima e dá uma sensação boa. Tal. E aí eu fui pesquisar, depois eu usei um bullet. E aí comecei a vender os produtos que eu já conhecia, porque eu tinha muito medo. E aí depois pesquisando tudo, em 2015 eu abri o meu CNPJ e lá, inclusive, a minha primeira compra grande foi na Gal, assim, a compra significativa mesmo foi lá na Gal,
e eu comprei os produtos e eu tinha preferência pela Chili's porque eram os produtos que eu já tive contato, foi o meu primeiro contato e eles colocavam sempre falando que fazia testes. E eu tenho muito questão de alergia e tal, então eu tinha muito medo dessas questões, então eu preferia os produtos Chili's. E aí eu fazia vídeo, né, porque eu sempre penso assim, e é uma coisa que linka muito eu como pessoa com a Chili's, porque a gente tem o cuidado de não só vender o produto, mas ensinar o cliente a usar, como aplicar, ter uma boa experiência realmente, né? E como vendedora, eu tinha esse cuidado de ensinar o cliente a usar o produto mesmo para ter uma experiência legal, porque até uma coisa que é boa, se excede, fica ruim. Então eu tinha esse cuidado e eu fazia os vídeos e aí uma vez uma moça da Chili's entrou em contato, viu o meu vídeo e falou se eu aceitava fazer uma parceria, né? Fazer uns vídeos mostrando a mão, tal, e eu caipira demais, morria de vergonha de mostrar minha cara, e ainda mais produto erótico, né, e eu estudava psicologia, aí ficava aquela coisa, porque tem um segmento, tem uma questão de estereótipo, né, nossa, psicóloga vendendo, né, aí tinha essa questão, então, e aí a Adriane sempre me respeitou muito, ela falou, não, mostra o produto, mostra a mão, não precisa mostrar a sua cara, não precisa mostrar nada íntimo, então ela sempre teve esse cuidado comigo, e aí a gente foi fazendo, e essa parceria ficou tão gostosa, porque eu amo o que eu faço, e a Adriane, ela corre atrás e faz teste clínico e manda pra ginecologista, dermatológico, e essa questão de cuidado com o cliente, a gente fazia os vídeos para disparar mesmo, ensinar os revendedores, e aí o trabalho ficou tão grande que aí a gente entrou com as lives, com os trabalhos de treinamento nos distribuidores, e a gente foi fazendo manuais digitais, né, pra gente poder fazer cada produto, se você ver, aí tem o link para você, quando a gente vende, a pessoa consegue ter acesso a como usar o produto, e isso desde 2017, então bastante tempo aí que nós estamos juntos, trabalhando com muito carinho. Meu nome é Renata Maria Tomás dos Santos, tenho 33 anos, nasci aqui em São Paulo mesmo, e moro aqui no Ipiranga. Para quem tá desanimado, não desista nunca, porque o mercado erótico tá em alta e vai sempre se renovando, sempre surge algum produto novo que você pode sair de baixo para o alto. Eu acho que o que me diferencia das outras empresas, eu falo que assim, como eu vivi desde o começo, eu conheci pessoas, eu vi fábricas montando, eu vi empresas crescendo, e eu acho que o que me diferencia é a forma de eu querer poder agregar na vida do outro. Eu posso não ser a maior empresa, mas assim, eu sempre tento, para mim hoje não é uma venda, né? Hoje para mim é um modo de fazer parceiros, de poder estar cooperando, ajudando ao outro. Eu acho que isso que muda um pouco na Chili's. É o lado mais humano, né, que eu falo. De a gente estar entrando em contato com o cliente, conversando. Porque, assim, existem momentos bons, ruins. Eu acho que é isso que faz uma parceria, né? Liderar pessoas é bem difícil. Mas, assim, depois de muito tempo, a gente começa a perceber que cada um que está dentro da sua empresa faz parte da sua família. Porque, assim, você vive mais tempo com um funcionário do que com o seu próprio filho. Eu fico mais tempo dentro da empresa do que fora. Passar do tempo, eu acabei aprendendo a lidar com eles, tentando trazer uma família para dentro da minha empresa, porque eu falo para eles, cada um aqui tem uma posição importante e todos dependem daqui. Então eu falo que se a gente não se unir, se um não cooperar com o outro, a empresa não vai existir. Porque assim, uma empresa, ela é formada de pessoas que trabalham, né? Então eu falo que cada um vai contribuir com uma parte. Então eu acho que a gente tem que tentar conversar, entender o outro lado, um ajudar o outro. Eu falo que assim, a gente tem que estar sempre em união. Quando existe a união, existe o crescimento. E todo mundo tem que estar bem, né? Porque eu não trabalharia numa empresa onde eu não me sentiria bem. Eu acho que ninguém faz seu trabalho não satisfeito, né? E a empresa hoje, ela é o que eles são, né? Porque eles que fazem a empresa ser o que é, né? É a ajuda de cada um ali. Então todos são importantes, né, na empresa. Eu valorizo muito isso, a união entre eles. Meu nome é Victoria Souza, tenho 27 anos,
nasci em São Paulo e moro em Diadema. Eu conheci a Chiles faz 6 anos. Foi indicação, comecei a trabalhar com ela e me apaixonei no começo. Tudo maravilhoso, a parte das vendas, é tudo do jeito que eu esperei mesmo, do jeito que ela falou que era. Quem muito me apoiou, como eu disse lá no começo, foi minha irmã, né? A Ellen. Em muitos momentos difíceis eu pensei em desistir, pensei em parar. E aí ela falou, não, força, Dani, vamos que vai dar certo. Um dia após o outro, vai em frente, segue, que vai dar certo. Então assim, como eu falei, ela foi minha mãe. E toda vez que eu tenho vontade de desistir, ela fala, vai. E ela me apoia, então eu vou. O momento mais emocionante para mim foi logo após, quando eu tive meu filho, né? Que eu fiquei aquele 1 ano parado e aí que eu voltei. E quando eu comecei a ver que eu continuei, né? Que eu tive pessoas que me ajudavam, que me ajudou, né? Que me deram força e que conseguiu fazer eu voltar ao que eu era, né? O que eu estava fazendo, o que eu fazia, a produção, a venda. Então, assim, foi acho que foi o momento mais que eu posso falar que ficou gravado assim na minha memória, né? Eu vou deixar uma mensagem para minha irmã Ellen e para o meu cunhado também, Wagner. Agradeço por tudo, porque eles que começaram tudo, né? Desde o começo, eles que me apoiaram em tudo. Então, vai o meu agradecimento a eles. Primeiro eu quero agradecer, assim, todos, porque eu fico bastante tempo sem vir e sempre quando eu venho, todos são muito carinhosos, muito receptivos, a equipe tá sempre em contato comigo. Ontem, meia-noite, eu mandando mensagem perguntando as coisas e eles estão sempre a pronto. A Adri, tadinha, 1h da manhã, 2h da manhã, eu tenho um filhinho, né? Então, assim, ela é muito... só de falar dá vontade de tirar. Eu fico emocionada porque, assim, ela tem esse cuidado com a questão familiar, com a questão Tamires, eu era uma pessoa, agora que eu virei mãe, eu virei outra pessoa. E ela tem esse cuidado de se preocupar. Olha, a minha colaboradora, a minha parceira, ela não pode, porque ela tem o neném dela, ela busca o neném na escola, ela é uma mãezona, então ela não pode esse horário. E ela vira o mundo para atender a minha agenda, para mim continuar a nossa parceria. Então eu acho isso lindo, questões com os filhos dela, então ela sempre prioriza os filhos, então eu acho isso muito lindo e eu só tenho a agradecer, tanto o carinho e o cuidado mesmo. A gente viajou juntas e ela tá sempre assim, e o neném, e a bronquite dele, sabe, um cuidado mesmo com a pessoa Tamires, porque qualquer outro empresário ia falar, é uma prestadora de serviço, vamos contratar outra. Gente que fala de produto tem um monte. E não, e ela tem esse cuidado, esse humano mesmo para trabalhar essas questões pessoais linkadas com a nossa parceria. Então eu só tenho a agradecer mesmo, gratidão. Obrigada, Adriana. A mensagem da Chiles eu só tenho que agradecer. É uma empresa grande, muito organizada. Aqui a gente dá muita risada, a gente é muito feliz aqui dentro. E pra Adriane, todo mundo brinca que ela era minha mãe. Faz 6 anos que eu conheço ela. Eu já saí da empresa, voltei. E assim, eu só tenho gratidão, porque ela me ajudou no momento mais difícil da minha vida. Continua me ajudando, pra falar bem a real. E ela é uma mulher guerreira, ela cuida dos filhos dela, da empresa. Ela vive na loucura. Mas eu amo assim, ela como se fosse realmente minha mãe. Uma mensagem para Chiles, que ela continua sempre inspirando novas pessoas e que possa ser uma marca super conhecida, que já é conhecida, mas que possa estourar, porque merece. Que a Adriana possa ter força todos os dias para inspirar outras pessoas, para ajudar o próximo sempre, como que ela faz, e que ela possa bombar aí futuramente. Uma mensagem especial para minha mãe, então, é até difícil de falar porque, assim, acho que todas as palavras seriam insuficientes, né? Mas eu sou muito grato por ela me mostrar a força que ela tem, sabe? Que eu nunca vi uma pessoa tão forte que nem ela, que não deixa se desanimar por dificuldades, está sempre preparada para o próximo passo, sempre pronta para agir. Então, acho que é isso, agradecer não só pelas palavras, mas também pelos aprendizados que ela me dá através do exemplo.
ela sempre me deu. Então, eu acho que é isso. Muito obrigado, mãe. E é isso, te amo. O meu maior sonho é poder ver meus filhos formados, né? Com suas famílias, com saúde. É isso, né? Eu acho que os meus filhos estando bem, eu acho que é o que eu pretendo, é o que eu mais quero na minha vida. Viver, né? Viver certo, sem errar, ser pessoas do bem, né? Eu quero ser lembrada assim, sempre trabalhando, como todo mundo fala pra mim, que eu não paro, que eu sou sempre elétrica, que eu tô procurando uma coisa, outra. Isso faz parte da minha vida. Eu adoro o que eu faço, por isso que eu sou assim. Então se lembrem de mim, falando que eu só trabalho, que eu me dedico, que eu sou eu.